Quando a gente já está acostumado com as experiências fora do corpo, a gente fica até mais tranquilo quando a gente percebe que a gente está fora do corpo do que quando a gente tem que pensar que seria aqui na parte física, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os viajantes desses outros planos e planetas. E se você caiu aqui, porque sou eu que estava caindo e parou aqui nesse canal, não se inscreva em se inscrever se não for inscrito. Comente, compartilhe e vamos lá para o relato de hoje, que é aquela sombra do corredor. Vamos para o relato? Olá, pessoal, vamos para mais uma leitura de um relato interessante de uma nossa amiga viajante. Uma sombra no corredor. Numa noite eu estava deitada na cama, mas não estava dormindo, apenas relaxada. A porta do quarto estava aberta e vi no corredor uma sombra de alguém caminhando em direção ao meu quarto. Fiquei desesperada, pois julguei que era um ladrão dentro de casa. Mentalmente, fiquei pedindo socorro a Deus. Meu marido estava dormindo e eu não tive forças nem para mexer nele. O homem entrou no meu quarto e abaixou-se para acordar o meu marido, balançando o seu braço. Mas meu marido estava num sono profundo. Depois, o homem pegou o meu braço com força e me puxou. Sentei na ponta da cama e me deu um apagão de 2 segundos. Tornando a mim mesma, percebi que eu estava fora do corpo. Vi que o homem estava sentado junto a mim na cama. O homem era todo transparente, como nos filmes de espírito. Falava comigo mentalmente e me pedia ajuda. Lembro que ele disse: eu preciso de ajuda. Eu fui assassinado e eu sei quem foi que me matou. Ele parecia estar muito triste, querendo que eu dissesse para alguém quem teria cometido esse crime. Falou bastante, mas eu não entendi o resto do que ele dizia, pois quando ele mencionou que foi assassinado, eu me apavorei e pensei comigo mesma: meu Deus, não é um ladrão, é um espírito e ele está falando comigo. Fiquei totalmente dominada pelo pavor. Tive tanto medo que retornei ao corpo com o coração muito acelerado e imediatamente acordei o meu marido, que nada viu nem ouviu. Por causa do medo, eu perdi uma oportunidade de ter contato maior com o espírito que pediu a minha ajuda. Amigos perguntam: será que o espírito continuou por ali no meu quarto? 2. O que devemos fazer para controlar o medo e aproveitar melhor a experiência? Uau, hein? Que legal. Quer dizer, o pavor não é legal, o medo não é legal, né? Mas ele é necessário para a nossa existência, mas ela perdeu uma oportunidade aí, né? Sim, sim. E antes do Fernando falar, eu fico mais feliz quando acho que é espírito, tá? Quando eu tenho uma certeza que é espírito, eu já fico feliz. A primeira opção não é muito agradável. Verdade, viu, Dri? Quando a gente já está acostumado com as experiências fora do corpo, a gente fica até mais tranquilo quando a gente percebe que a gente está fora do corpo do que quando a gente tem que pensar que seria aqui na parte física, né? Assim, lidar com os espíritos, né, essa questão do medo que ela falou, é uma questão aí de experiência, né? Não tem uma chavinha que a gente vira de um lado para o outro, né? Cada experiência que a gente vai tendo, quanto mais a gente estuda, a gente vai trabalhando, a gente vai meio que se acostumando, vamos dizer assim, né? Com algumas experiências. Então, às vezes as pessoas têm uma visão muito lúdica, maravilhosa da projeção astral, que vai sair do corpo, vai pegar um livro, vai estudar e vai ganhar tempo na faculdade, na escola, porque vai ficar lendo, estudando. As pessoas estão muito longe ainda da realidade do que são as experiências fora do corpo, né? Então, não é bem assim que as coisas acontecem. Muitas coisas a gente não controla, tem experiências assim que não são agradáveis, que nem ela narrou. Poxa, você está no meio da noite e se despertar com alguém entrando no seu quarto, chamando seu companheiro ali, a sua companheira, e depois te puxando. Então, praticamente, acho que ela devia estar num processo de desprendimento do corpo, ele deve ter acelerado, ele deve ter pegado ali no corpo espiritual dela e deve ter dado um tranco para ver se ele deve ter percebido que ela estava com um pouco de lucidez e falou: é com essa daqui que eu vou conversar agora, né? É com essa que eu vou. E assim, é difícil você saber o que aconteceu com esse espírito, quantos anos ele já está nesse processo, entendeu? De repente é uma coisa que já aconteceu aí há décadas e ele ainda está perdido nesse looping. Então, a melhor forma de ajudar nesses casos é pedir aí o auxílio da espiritualidade, emanar uma boa energia ali para iluminar esses espíritos, tudo, para que eles consigam ganhar um pouco mais de lucidez e despertar um pouco mais, porque muitas vezes eles não estão totalmente despertos, eles estão presos num looping ali na cabeça deles e não estão tendo um bom raciocínio, né? Muitas vezes pode ser isso. Então, você dá um passe energético, às vezes você vê o espírito, ele acaba adormecendo. Aí os mentores que estão ali próximos aproveitam essa oportunidade aí para se aproximar e para auxiliar ele, para tirar ele dessa situação. Então são coisas aí que realmente podem acontecer, sim. E então, assim, acho que lidar com medo
aproveitar cada experiência. Não tem experiência errada, não tem oportunidade perdida. Mesmo que a gente faça alguma coisa que a gente queria ter feito diferente, isso já foi um aprendizado. Então falou, poxa, deveria ter ficado um pouquinho mais tranquilo, da próxima vez eu vou tentar fazer isso. É assim que a gente vai progredindo nas experiências. É assim mesmo. Fê, me tira uma dúvida. Conforme a pessoa vai passando pelas experiências, ela vai dessensibilizando um pouco o medo, à medida que ela vai experienciando, à medida que ela vai percebendo que aquilo não oferece tanto perigo, né? Ela vai mudando a percepção dela do medo? Eu diria que assim, é uma oportunidade para ela, né, Lu? Então tudo depende daquilo que a gente vai cultivando com os nossos pensamentos, né? Então se você vai cultivando sempre, fala, nossa, isso é um perigo, a pessoa vai vir, eu vou, e pensamentos negativos, isso não vai fazer com que você aprenda e saia da situação que você se colocou. Isso vai acabando gerando um trauma, um estresse, e aí a pessoa vai ter dificuldade para lidar cada vez mais. Agora, é diferente de você lidar com a situação, buscar as informações e ver de uma perspectiva diferente, de aprendizado mesmo, né? Falei, poxa, eu já tive experiências em que eu fui atacado no plano extrafísico. E aí eu acordei na cama, depois eu percebi que não teve repercussões físicas, não teve nada além do susto, vamos dizer assim. Então, o principal cuidado é mais na questão dos traumas, da questão aí do medo, dessa questão psicológica, vamos colocar assim. Então, é isso que a gente precisa tratar. Então, algumas coisas a gente consegue tratar sozinho. Outras, às vezes, se a gente está tendo dificuldade, vai procurar ajuda de um espiritualista, ali, de um amigo, de alguém ali na parte da saúde, de um psicólogo, alguém que conheça e consiga trabalhar as raízes desse medo. Porque, assim, qual é o medo, a fonte? É medo de morrer? Por que eu tenho esse medo? É o medo de ser atacado? Então, é o medo que eu vou sair do corpo e vou morrer? Então, se eu estudar um pouquinho a projeção astral, eu vou ver que esse risco eu não corro, entendeu? Então, algumas questões mais racionais ajudam a gente. Outras, elas são emocionais, são mais profundas, aí a pessoa não tem uma chavinha, né? A pessoa vai ter que ir aproveitando as experiências para lidar com isso aí. Lembrando que, quando a gente está lá, algumas projeções são tão reais que a gente pensa que está realmente dentro daquilo. E aquilo, daquele momento, o seu momento de defesa que você tem, que é o medo, como a Lu falou, é um objetivo de defesa, a gente se defender. Então, a gente entra em pânico. Mas se a pessoa estiver lúcida, no caso dela, ela estava lúcida. Então, eu acho que ela perdeu uma grande chance. Porque ela podia falar, não vai acontecer nada comigo, porque, como eu já falei para vocês, só vai acontecer se você bater a caçuleta. Se você não vai bater a caçuleta, o máximo que vai acontecer é você receber o puxão lá, de novo, ser retracionado e você voltar pro seu corpo, tá? No começo, para mim, foi difícil porque as minhas experiências eram muito reais. Então, eu entrava em pânico. A partir do momento que eu fui estudando, fui vendo, e estando lúcida, às vezes, eu encarava, né? E tentava perguntar, tentava conversar. Às vezes me jogava pedra, me jogava faca, me jogava um monte de coisa. Mas eu pensava, não vai acontecer nada comigo. Sobre acontecer alguma coisa, acontece realmente com algumas pessoas, mas são raríssimos os casos. São aqueles médios de materialização. Eu tô falando porque aconteceu comigo uma única vez, porque eu acho que eu tive num lamaçal, e quando voltei, eu tinha tomado banho antes, eu sempre tomo banho antes de dormir, salientando isso, e eu gosto tudo arrumadinho. Quando voltei, meus dedos, 2 dedos, estavam sujos de lama. Um caso raríssimo, só aconteceu comigo uma única vez, mas eu vejo também relatos de pessoas que voltam com algum tipo de cicatriz, que eu acredito que seja médio de materialização, que materializa alguma coisa. Mas, gente, é muito, repito de novo, muito raro acontecer. Você tente vencer o seu medo, porque a gente só vence o medo cara a cara com a gente vai saber como reagir com medo, mas a gente vai cara a cara com medo. A gente vai saber, poxa, não é nem ruim assim? Então, foi muito legal esse relato, tá bom? Deixa eu só fazer uma observação, Adri. Pode, claro. É que, assim, a nossa mente, ela não consegue diferenciar o que é real do que é fictício. Então, independente se a pessoa está tendo uma viagem astral, uma projeção, um sonho, um filme de terror, o medo, ele é instalado no nosso corpo sente isso, de fato, que está acontecendo aquilo. Então, o medo, ele é um sistema de defesa nosso, como o Fernando já falou, certo? Então, nossa mente não consegue diferenciar o que é fictício, vamos colocar como fictício, do que é real, de um perigo real que a gente está passando, está atravessando a rua e vendo um bandido. Então, o medo, ele faz parte da nossa rotina, do nosso aprendizado de sobrevivência. O medo, ele faz parte da gente, faz parte do aprendizado, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, quando você está numa situação em que aquilo não é real,
mas você está sentindo medo, é o seu corpo que está sentindo medo, você está sentindo medo de verdade, mesmo que aquilo não seja real, mesmo que seja um filme, você sabe que aquilo é ficção, não vai sair da tela, vai para te pegar, né? E a projeção acontece a mesma coisa, a gente sente medo, pavor, pânico, porque estamos numa situação que está demandando essa reação nossa. A partir do momento que, como você falou, né, vai vivendo e vai melhorando, vai passando pela experiência, vai desensibilizando um pouco, vai entendendo todo esse processo, aí a pessoa consegue ter uma certa tranquilidade diante de algumas situações. Sim, verdade, é verdade. Um pouquinho com o tempo, né, Lu? Porque o que acontece? O processo de somatização no nosso corpo, ele tem várias etapas, né? Então, por exemplo, você pega cirurgias espirituais, que muitas vezes eles fazem, e ficam cicatrizes, marcas no corpo da pessoa. Então, ele está utilizando uma energia bem densa, do ponto de vista espiritual, e ele está fazendo a manipulação no duplo etérico, numa parte muito próxima ali do corpo da pessoa. Então, é uma energia ali que ele está utilizando, por isso que a Adri falou, né, dos médiums de manifestação física, do ectoplasma, tudo. Então, é uma energia muito densa ali para conseguir mexer realmente na parte física, mais física do nosso corpo. O outro processo mais lento, o que é? Ele entra nessa parte primeiro dos pensamentos, das emoções, tudo, e conforme isso vai se cristalizando, a gente começa a gerar isso, as alterações hormonais, as alterações do nosso sistema fisiológico no nosso corpo. Aí podem surgir marcas roxas, podem surgir dores, várias questões aí de somatização do nosso corpo. Então, quando a gente fala aí de uma experiência física, o espírito estaria ali geralmente, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando, primeiro, mudar o teu padrão energético, mudar o teu padrão vibracional. Então, esse é o primeiro passo dele para conseguir acessar energeticamente o teu corpo espiritual ali. Então, por isso que a importância realmente da pessoa aproveitar as chances fora do corpo e ir trabalhando essas questões aí do que traz esse medo para ela aí. E à medida em que ela vai perdendo e vai se tornando mais comum, vamos dizer assim, ela vai tendo um pouco mais de facilidade para lidar com aquilo. Então, você repete 1, 2, 3, 4 vezes, chega uma hora que a pessoa fala, chega, já não ligo mais para isso aqui. Então, tem essa condição, sim. Então, gente, olhe bem. Antes o espírito do que um ladrão, antes o espírito é pior. Então, quando o espírito chega, bem-vindo, entra aqui, vamos conversar. Para vocês que ficaram até aqui, não esqueça de curtir, comentar. E sim, continue mandando seus relatos, que o próximo relato pode ser o seu. Um beijo, um queijo e até o próximo relato. Bye! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.